aí, fera, tudo bom? Conforme prometido na aula anterior, vamos iniciar agora o nosso curso de termologia, tá? A gente vai dar uma pausa em cinemática, daqui a alguns módulos a gente volta e hoje a gente vai começar com termologia. Eu confesso que eu estava ansioso demais para esse início. Eu adoro termologia. Acredito eu que é uma das partes da física que mais envolve os fenômenos naturais. Mecânica é um pouco travado, tem muita matemática ali no meio. Termologia não, são os fenômenos naturais muito mais do nosso cotidiano, muito presentes em nosso cotidiano, tá? Consequentemente, é uma parte da física que o Enem cobra mais. Isso é fato, tá? Por estar mais presente em nosso cotidiano. Então, para entender bem termologia, na aula de hoje, a gente vai dar alguns conceitos básicos. A gente vai definir certas grandezas, vai dar certas informações necessárias para o teu curso prosseguir de uma maneira correta, embasada. Tá joia? Então, vamos começar definindo temperatura. Dá uma olhada lá na nossa tela. Perceba esse sistema, onde a gente tem algumas partículas, podemos imaginar de um gás, que estão com uma determinada agitação molecular, que estão com uma certa energia cinética, tá bom? Então, o que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que mede exatamente a agitação... Opa, esqueci de selecionar aqui, mas vamos selecionar. Que mede a agitação molecular. Não de uma maneira direta, às vezes, tá? Às vezes de uma maneira indireta, através dos fenômenos da dilatação, aumento de pressão, aumento do volume, mas é uma medida do grau de agitação molecular. Então, se você pegar e fornecer, por exemplo, mais energia a esse sistema ficará com as suas moléculas mais agitadas. Consequentemente, a temperatura desse sistema vai aumentar. Então, microscopicamente, quando a gente observa um sistema como esse, se nós conseguirmos perceber que ele está mais agitado do que outro sistema, é um indício verdadeiro de que a temperatura desse sistema é maior. Obviamente que nós só podemos comparar situações em que as outras variáveis desse sistema estejam constantes, tá bom? Situações onde só a agitação esteja sendo realmente analisada. Então isso é temperatura, é uma grandeza física que mede o grau de agitação molecular, o grau de agitação das moléculas de um sistema, tá joia? Calor. O que seria calor? O que é o calor? Seguinte, o calor, por sua vez, ele já não mede o grau de agitação molecular. Chega aqui comigo. O calor já é uma... ele representa... Óbvio que envolve temperatura, tá? Porque só vai haver transferência de calor quando os dois sistemas, ou 3 ou 4, tiverem a temperaturas diferentes. Mas veja que a relação, ela não é direta. Não é uma situação de maior temperatura, maior transferência de calor, não é assim. A gente precisa analisar outras situações para definir calor. Então, basicamente, calor será definido como a energia térmica que é transferida de um sistema para outro de maneira espontânea, da maior temperatura para a menor temperatura, ou de maneira forçada, da menor temperatura para a maior temperatura. Então veja que a temperatura é importante, mas a gente pode ter uma transferência inversa desde que seja forçada. Tá? Óbvio que não seria espontâneo, mas podemos ter. Então veja que são coisas diferentes. A gente tem que separar bem temperatura de calor. Temperatura, grandeza física que mede a agitação molecular. Calor é uma energia transferida entre sistemas que estão a uma temperatura diferente. Tá? Há temperaturas diferentes, ok? Olha o nosso quadro lá. Nós temos aqui alguns sistemas. Por exemplo, esses dois sistemas aqui. Entre eles está ocorrendo uma transferência de calor, porque eles têm temperaturas diferentes. A transferência de calor espontânea, obviamente, que está sendo nesse sentido, da maior temperatura para a menor.
O mesmo ocorre aqui. Entre esses dois sistemas, não está ocorrendo transferência de calor. Por quê? Porque esses dois sistemas estão com temperaturas iguais e só há transferência de calor quando há temperaturas diferentes nos corpos envolvidos na situação. Tranquilo? Beleza. Desculpem. Vamos para o nosso próximo tópico, sensações térmicas. O que nós vamos tentar definir aqui, basicamente para vocês, é sensação de frio, sensação de quente. Vamos tentar separar o frio do calor, pelo amor de Deus. Algumas pessoas acham que frio e calor são grandezas opostas. Não, são grandezas diferentes, mas não são opostas. Tem nada a ver. Uma situaçãozinha simples aqui, preste atenção. Primeiro, o que seria a sensação de quente? A sensação de quente, vou escrever para você aqui, basicamente representa a sensação de ganho de calor. A sensação de frio, basicamente, representa uma situação de perda de calor. Então, toda vez que você estiver, olha aqui, toda vez que você estiver sentindo frio, você vai estar perdendo calor. Toda vez que você estiver sentindo quente, você vai estar ganhando calor. Veja que o calor está envolvido, mas ele não é o oposto do frio. Não tem nada a ver. O oposto do frio seria o quente. Então, você deve dizer quando entrar em um ambiente cuja temperatura está maior que a temperatura do seu corpo, você deve afirmar que está sentindo quente. Tá bom? Se você entra em um ambiente que está a uma temperatura menor que a temperatura do seu corpo, você vai perder calor para esse ambiente, então você vai estar sentindo frio. Ok? Sensações térmicas, quente e frio. Só dá uma olhada nesse quadro que você vai sacar que as sensações térmicas são realmente relativas. Veja só. Tem uma senhora aqui, ok? Que está com a sua mãozinha, uma das suas mãos numa água quente e a outra mão numa água fria. Bom, vamos admitir que essa senhora esteja a uma temperatura de 36 graus. Deixa eu colocar aqui, a setinha. Ela está a 36 graus. E que essa água fria esteja a 20 graus, por isso que ela está sentindo frio, e que essa água aqui esteja a 38 graus, por isso que ela está sentindo quente, tá bom? Então, quando ela colocar a sua mãozinha na água a 38 graus, pela sua mão estar a uma temperatura menor, ela vai ter a sensação de que essa água está quente. Quando ela colocar nessa água aqui a 20 graus, ela vai ter a sensação de que essa água está fria. Imagine que ela deixa por um bom tempo as suas mãos nessa situação. Fatalmente ela deve entrar em equilíbrio térmico com essas águas, tá? E aí, vamos imaginar que ela tenha entrado em equilíbrio térmico? Vamos imaginar que a sua mão, que estava na água quente, vai atingir, vamos colocar 37 graus. E a sua mão que estava na água fria vai atingir 22 graus, beleza? E agora você vai colocar as suas duas mãos, ela irá colocar no caso, numa água que esteja a 30 graus. O que é que ela vai sentir nessa mãozinha que eu estou grifando aqui? Nessa mãozinha ela vai sentir, ela vai ter uma sensação de frio, porque ela está a 37 graus e a água a 30. E nessa mãozinha aqui, ela vai ter uma sensação de quente, mas a água está a uma única temperatura. E ela está tendo para a mesma água sensações térmicas diferentes. Por quê? Porque as sensações térmicas são grandezas relativas, são situações relativas que dependem de quem está medindo, da temperatura do corpo que está trocando o calor. Tá bom? Então, para que isso fique claro.
Beleza? Então, a mesma água está fornecendo sensações térmicas diferentes. Vamos seguir. Próximo tópico da gente. Termometria. O que seria termometria? Termometria é a parte da física que vai medir as temperaturas. E é óbvio que essas medições de temperatura ocorrem com esse instrumentozinho que nós chamamos de termômetro. Esse termômetro aqui é o termômetro mais conhecido, chamado de termômetro clínico. Os termômetros clínicos, eles têm aqui uma substânciazinha chamada de substância termométrica. Essa substância ela vai ser dilatada ao ser aquecida. Lá na frente nós iremos conversar sobre dilatação térmica. Quando essa coluna se dilata, essa coluna que contém essa substância se dilata, ela vai marcar valores diferentes de acordo com a dilatação. Quanto maior for a temperatura, maior é a dilatação, maior é o valor que ela marca da temperatura, tá? Normalmente a substância termométrica desses termômetros clínicos é o mercúrio, tá? Que nós poderíamos considerar como um líquido metálico, tá joia? Para o nosso entendimento aqui, tá? Metal, bom condutor de calor, então atende às nossas expectativas para esse termômetro clínico. Sendo que toda medição necessita de escalas, necessita de valores, de grandezas, tá bom? Tá? Toda grandeza necessita de uma escala, necessita de unidades. Então, vamos às nossas grandezas, às nossas unidades. As mais conhecidas são as escalas que eu coloquei aqui. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá bom? Outra vez, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Um bate-papo rápido sobre essas três escalas de temperatura. A mais conhecida, sem sombra de dúvidas, Celsius. A do Sistema Internacional, lembra da primeira aula da gente? Tá aqui, ó, Kelvin. E essa escala, ela já deveria, pelo menos nas nossas provas aqui do Brasil, ter saído, tá? Não aparecer mais. Isso é uma escala que é utilizada muito nos países de língua inglesa. Porém, como a gente está numa época de globalização, a gente tem que deixar vocês atualizados quanto a essas informações. Mas no nosso país, a escala Fahrenheit é pouquíssimo usada. Tá joia? Toda escala tem normalmente 2 pontos fixos, que eu estou grifando aqui. O primeiro ponto fixo normalmente é o ponto de fusão do gelo sob pressão de 1 atm, que no caso da escala Celsius você enxerga que é 0 graus. Da Fahrenheit 32 e da escala Kelvin 273. Segundo ponto fixo normalmente é o ponto de ebulição da água sob a mesma pressão, que na escala Celsius é 100, na escala Fahrenheit é 212, na escala Kelvin é 373. Em virtude desses 2 pontos, a gente vê que a escala Celsius você pode dividi-la em 100 partes unitárias iguais. A escala Kelvin também, isso é bom. Significa que qualquer variação de temperatura na escala Celsius, você vai ter o mesmo valor de variação na escala Kelvin. A mesma coisa não ocorre na escala Fahrenheit, que você tem 180 partes. Então você não tem a mesma quantidade de variação de temperatura na escala Celsius, na Kelvin e na Fahrenheit. Você tem na Celsius e na Kelvin. Tá joia? A gente vai fazer uma relação que possa encontrar valores de temperaturas na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Vamos para um quadrinho diferente. Esse quadro aqui. Então eu irei fazer uma relação entre essas escalas. Esse segmento aqui está para o segmento maior, assim como esse está para esse daqui, assim como esse está para esse daqui. Tá bom? Então eu escrevi TC menos 0, TF menos 32, em cima TK menos 273. São os segmentos menores. Estão para os segmentos maiores, 100 menos 0, que é o segmento maior daqui, 212 menos 32, que é o segmento maior do Fahrenheit, da escala Fahrenheit,
e 373 menos 273, que é o segmento maior da escala Kelvin. Perceba que aqui ficamos, nos denominadores, exatamente com a quantidade de divisões iguais unitárias que essas escalas permitem. Se eu simplificar um pouco mais, dividir tudo aqui por 20, eu ficarei com essa equação, que é extremamente importante, porém limitada. Ela só serve quando você for relacionar exclusivamente duas dessas três escalas, tá? Ela não serve para uma outra situação. Então, se você tem uma temperatura na escala Celsius e quer passar para Fahrenheit, você usa essa escala. Da Fahrenheit para Kelvin, você usa essa equação. E da Celsius para Kelvin também. Da Celsius para Kelvin é mais simples. Porque quando você tem isso daqui... Kelvin. Deixa eu apagar aqui. Quando você tem isso aqui, você pode muito bem dividir aqui e ficará com TC igual a TK mais 273. Em outras palavras, quando você tiver uma temperatura na escala Celsius, simplesmente você soma com quanto? 273 e você acha essa temperatura na escala Kelvin. Na Fahrenheit você tem que trabalhar a equaçãozinha que nós acabamos de demonstrar. Tá joia? Então, vamos... voltando aqui. Vamos para o nosso próximo slide. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Esse slide é mais para organizar essa ideia das divisões. É só para que você relacione aqui assim. Uma variação de temperatura na escala Celsius está para 100 graus, assim como a variação de temperatura da escala Fahrenheit está para 180 graus, assim como a variação de temperatura na escala Kelvin está para 100 graus. Anote isso aí. Perceba mais uma vez que as escalas Fahrenheit e Kelvin, não, Celsius e Kelvin, desculpa, elas não precisariam nem de equação. As variações de temperatura seriam as mesmas, tá? Porque era só cortar aqui sobre 100 sobre 100. Tranquilo? Beleza? Beleza mesmo? Então vamos trabalhar alguns exercícios envolvendo temperatura. Bora lá. Lord Kelvin, título de nobreza dado ao célebre físico William Thomson, estabeleceu uma associação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e a sua temperatura. Deduziu que a uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius, também chamada de zero absoluto, a agitação térmica das moléculas deveria cessar. Considere um recipiente com gás fechado e de variação de volume desprezível nas condições do problema e por comodidade que o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Vamos conversar sobre isso. Quando você tem as suas escalas, vou falar de Celsius e Kelvin, tá bom? Você tem aqui 0, 100, você tem aqui 273 e 373. Se eu reduzir essa temperatura aqui até o 0 Kelvin, que dá mais ou menos menos 273 graus Celsius, eu terei o que nós chamamos de zero absoluto. A escala Kelvin, ela mede literalmente o grau de agitação das moléculas de um sistema. Quando a gente diz 0 Kelvin, a gente está afirmando zero de agitação molecular. Quando eu digo 0 Celsius, não é zero de agitação molecular. É 273 graus de agitação molecular. É bom que isso fique claro. Por isso que a escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta. Tá bom? Não é porque só ela possui o zero absoluto, não. Primeiro, porque ela só tem números positivos. Segundo, que é porque ela possui o zero absoluto também, tá? E porque ela é a mais verdadeira. Ela mede o grau de agitação literalmente. Isso aqui, 100 graus Celsius, não significa 100 graus de agitação molecular. Por hipótese alguma. Tá bom? Então vamos retornar à nossa questão. Aos itens. É correto afirmar que o estado de agitação é o mesmo para as temperaturas de 100 graus Celsius e 100 Kelvins. Negativo, tá? Seria o mesmo se nós estivéssemos trabalhando como? Com 100 graus Celsius e 273 Kelvins. Então, não existe. Esse item, falso. A temperatura de 0 graus Celsius, o estado de agitação das moléculas é o mesmo que a 273 kelvins. Verdadeiro.
Vamos aos outros, só para finalizar. As moléculas estão mais agitadas a menos 73 do que a menos 127, negativo. Quanto menor for a temperatura na escala Celsius, menor é a agitação. Então, falso. A menos 32 graus Celsius, as moléculas estão menos agitadas, que é 241 kelvins. Veja só, menos 32 eu reduzi essa minha temperatura em Celsius de 32 graus. Se eu pego 273 e reduzo de 32 graus, eu ficarei com 241 exatamente. Então, 241 equivale exatamente ao 32. Então, elas não estão menos agitadas, elas estão com a mesma agitação. E a 273 kelvins, as moléculas estão mais agitadas, que é 100 graus Celsius. Não, estão menos agitadas, porque 273 kelvins equivale a 0 graus Celsius. Tá bom? Vamos mais uma equação para finalizarmos o nosso estudo hoje aqui. Mais uma questão, né? Desculpe. Um turista brasileiro, ficou claro, né? Aquela anterior. Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura de seu corpo atingira 104 graus, mas que já caíra de 5,4 graus. Caíra de 5,4 graus. Variação. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Dessa forma, na escala Celsius, a queda de temperatura de seu corpo foi de... Bom, uma variação de temperatura na escala Celsius está para 100, assim como uma variação de temperatura na escala Fahrenheit está para 180. Ok? Então, a variação de temperatura na escala Celsius é o que ele quer saber, sobre 100. Você não pode usar aquela TF-32, não pode. A da Fahrenheit foi 5,4 sobre 180. Se eu fizer 100 vezes 5,4 dividir por 180, dá 540 dividido por 180, que dá exatamente igual a 3 graus Celsius. Tranquilo? Então, 3 graus Celsius, resolvemos. Então, vamos fazer assim. Você vai me prometer que vai dar uma estudada nos tópicos colocados hoje e no início da próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios envolvendo escalas termométricas. Mas eu acho que é importante você dar uma olhada outra vez na aula para fixar legal essas informações para que a gente possa resolver mais algumas questões. Tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.